Em palestrinas e palestrinos, chegou o dia, né? O dia de despedirmos fisicamente ou corporalmente do Rei Pelé. Pelé, o maior atleta do século de futebol, talvez até de todos os esportes, porque o futebol é uma paixão, pelo menos no Brasil, né? Não só no Brasil, vários outros países também. Mas o Edson Arantes do Nascimento, o melhor jogador do século XX, melhor jogador de todos os tempos, mais de 1.000 gols, tricampeão mundial, bicampeão por clubes, pelo Santos, né? Além de ter jogado no Santos, também jogou no Cosmos, nos Estados Unidos. Ele até que pendurou chuteira novo, né? Mas era um craque. O que diferenciava Pelé de muitos outros atacantes dos dias de hoje é que ele era um jogador que fazia gols, acima de tudo. E gols maravilhosos, também jogadas maravilhosas, passes, né? E tinha um drible fantástico, uma força física sensacional e é incomparável. Não tem como nós medirmos, nos dias de hoje, o Messi com o Pelé, porque são épocas diferentes. Messi, com certeza, é o melhor jogador da sua época e de todos os tempos. Está lá entre os maiores jogadores do futebol mundial. O Messi chegou, conseguiu, está lá guardado. O Maradona também, um grande jogador, o Maradona, campeão mundial também pela Argentina, excelente jogador, driblador, né? Também deixou saudades. Mas o Pelé, ele tinha uma característica que ele carregava uma bandeira da paz, né? Então divulgava o esporte. Até onde eu sei, ele não tinha nenhum vício, né? Então ele é aquele que divulgava o esporte com saúde, né? Ou de uma maneira saudável, e foi um ídolo, né? Ele esteve aqui na cidade de Franca, jogou aqui, inclusive. Eu lembro que eu fui esperar o Pelé, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu fiquei assim na entrada da cidade, com bandeira do Brasil. Aí ele entra na cidade no carro aberto, acenando para o povo. É um cara do povo, né? Então, as nossas homenagens ao rei do futebol. Ninguém é perfeito, quem somos nós para julgar, mas ele também teve assim, seus erros na vida, né? Um deles foi quando ele demorou para assumir a paternidade de uma filha, e depois, quando assumiu, ele, pelo menos assim, é o que aparentava em redes sociais, ele não foi aquele pai assim que se esperava, muito embora ele era só pai biológico, né? Mas quem sou eu para julgá-lo? Não sei se no lugar dele se eu estaria na mesma condição ou até pior, né? Também na política ele não tinha muita sorte, não tinha o pé quente, o pé frio. Então, Pelé de boca fechada em matéria de política era uma beleza, né? Mas para falar de política ele não teve muita sorte também, não. Mas isso não importa. O que importa é que ele é o rei do futebol, deixou um grande legado, porque o futebol brasileiro, sobretudo o futebol jogado nos anos 70, na Copa de 70 mais especificamente, e que depois, de certa forma, resgatado em 82 por Tele Santana, mostrando um futebol bonito e competitivo, né? Então, o futebol brasileiro ele sempre teve essa característica de ser um futebol bonito e competitivo. Quem sabe aí, com essa mudança para a seleção brasileira, a CBF não busca um treinador que tenha esse perfil. Eu penso o seguinte, né, eu já dando os meus pitacos da CBF, se for para contratar um estrangeiro, tem que ser o Guardiola. Eu gosto muito do Abel Ferreira, eu sou palmeirense, treino o nosso time. Não vejo nenhum problema dele sair do Palmeiras para treinar a seleção. O Tele saiu do Palmeiras, tem gente que não sabe, mas ele saiu do Palmeiras para treinar a seleção
e depois ele virou o Tele do São Paulo. Tá? Tele de São Paulo. Mas o Tele dirigiu a seleção na Copa de 82, na Copa de 86. Antes disso, ele era treinador do Palmeiras, foi campeão no Palmeiras. Era nosso treinador. Felizmente, depois ele foi para o São Paulo e fez uma carreira no São Paulo, que eu gostaria que ele tivesse voltado para o Palmeiras, tivesse feito essa carreira no Palmeiras. Mas futebol é assim mesmo. Né? A gente não tem como medir essas coisas. Né? Então, se for trazer, que seja o Guardiola, porque o Guardiola estudou a seleção de 82, ele estudou a seleção de 70, e ele se inspirou no futebol brasileiro para montar aquele Barcelona, aquele time fantástico, né? Que foi campeão, com Messi, tantos outros jogadores fantásticos aí do time do Guardiola. Depois disso, ele continuou e continua até hoje como sendo uma referência. Os times do Guardiola jogam futebol muito bonito, competitivo, mas bonito, joga para frente, né, para fazer gols. Então eu gostaria muito de ver o Guardiola na seleção. Dinheiro não é problema para a CBF. Então vai lá, mas ele renovou recentemente o contrato. A CBF tem dinheiro. Vai lá e paga a multa decisória. E fala assim, quanto é que você quer para ganhar? Porque você vai ser o treinador da seleção brasileira. Dá carta branca para o homem. Põe alguns brasileiros com ele, para aprender com ele, né? E quem sabe depois, no futuro, não muito distante, nós vamos continuar protagonizando como deveríamos ter continuado. Então o brasileiro precisa estudar futebol. Essa é a verdade. E o Pelé, ele foi rei num tempo em que bastava o talento. E não tem talento igual ao do rei. Então um abraço a você, Pelé, né? Um abraço aos familiares e os meus sentimentos, e que possamos voltar a falar de futebol com alegria, porque é isso que o rei sempre nos ensinou. Amar o futebol, amar a seleção brasileira, né? E amar o gol, que é a maior expressão do futebol. E o nome de Pelé é sinônimo de gol. Se é Pelé, é gol. Se é Pelé, é Brasil. Se é Pelé, é campeão mundial. Um grande abraço para todos nós e salve o Rei Pelé.